Mensagem do céu. Com você um pouquinho sobre a parábola do futebol, não é? Aí vão dizer, Céu, outro dia você estava falando do futebol, que futebol é uma coisa maligna, parará, agora você está querendo usar o futebol como parábola, não é? Queridos, a verdade é que é uma maneira de atingir o seu coração. Eu acredito que o Eterno pode usar todas as coisas que podem atingir o seu coração, e eu não vou mudar minha opinião sobre o futebol, não é? Primeiramente, queria contar um pouquinho sobre ele. Futebol, assim, vamos dizer, historicamente ele nasceu na China, não é? Durante a dinastia do imperador Wang Ti, e era costume chutar os crânios e as cabeças dos inimigos derrotados, não é? Que coisa maravilhosa, não é? Depois nós vemos a palavra Kemari, que é justamente bola, não é? É uma variação dessa palavra em japonês, não é? E ao contrário do desporto chinês, as mulheres não podiam participar do Kemari, não é? E foi difundido pelos imperadores Engi e Tengrei, não é? E era proibido a qualquer contato corporal, enfim, e a bola também simbolizava nessa ocasião o sol, não é? Simbolizava os astros, enfim, não é? Depois os maias, em torno de 900 a 200 antes do Messias, na península de Yucatán, no atual México, não é? Os maias praticavam um jogo que você já deve ter visto aí em desenhos, não é? A onda do imperador e tudo mais, que é o Puc-Tapok, não é? Com os pés e as mãos, e o objetivo do jogo era arremessar a bola num furo circular, no meio de 6 placas quadradas de pedra. Na linha do fundo haviam 2 templos, onde o atirador mestre, não é, como seria o capitão, nosso camisa 10 aí, né, do grupo perdedor seria sacrificado, não é? Imagina que situação, não é? E depois os ingleses, não é, acabaram tendo o primeiro registro desse desporto aí em 1175, não é? Mas sempre a bola continuava simbolizando a cabeça do invasor. Nós tivemos aí também situações no Coliseu, não é? Historicamente, tantas coisas aconteceram aí com cabeças dos messiânicos cortadas e todas as coisas mais. Então não pense vocês que eu deixei de ver o futebol de uma maneira, vamos dizer assim, desgastante, não é? Uma maneira, vamos dizer, sem compreensão do propósito, e se tornou realmente o futebol para mim uma religião, não é? Ele tem todos os aspectos, inclusive o nome Coliseu, não é? A maneira que é tratado é um templo, não é, queridos? E as pessoas tratam o futebol como sendo uma religião, e por isso eu queria tratar um pouquinho do futebol enquanto fanatismo, não é? Eu acredito que vai ser algo que pode trazer para você uma imagem que possa tirar você de um engano, queridos, tirar você de um engano, e se você for convidado a entrar nesse engano, que você também não entre, não faça pacto nenhum com o mal. Eu peço em nome de Yeshua HaMashiach que o Eterno possa falar ao seu coração. Queridos, as pessoas que se dizem aí torcedores, não é? Muitas pessoas dizem a pessoa tal é fanática por futebol, tem pessoas aí que fazem parte de torcidas organizadas, não é? Eu vou usar o exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que estão fora aqui de São Paulo, até fora do país, mas eu vou usar os exemplos dos times que a gente conhece aqui em São Paulo, tá bom? Então nós temos torcedores aí, vamos falar de grandes torcidas aqui em São Paulo. Nós temos o Palmeiras, nós temos o Corinthians, nós temos o São Paulo, nós temos o Santos, vamos dizer assim, não é? Então, queridos, eu queria contar um pouquinho do que tem acontecido com o futebol de um tempo para cá, não é? De um tempo para cá, os torcedores passam a odiar o outro, do outro time, não é? Eu quero que você preste atenção no que eu estou te dizendo, não é? Então, uma torcida passa a odiar a outra torcida, não é? Todas essas 2 torcidas, ou essas 3 ou 4 torcidas dos times aqui que eu citei, todos eles dizem que amam o futebol. Tudo bem? Tudo bem? Todos dizem que amam o futebol, mas eles querem destruir o outro, sem compreender com isso que se ele eliminar o time opositor, ele não tem mais futebol, não é? Eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo dentro do contexto do fanatismo
desportivo que nós temos vivido ultimamente, onde verdadeiramente pessoas se unem para matar outras pessoas, não é? Eles passam a odiar aquele que está, o opositor, o que torce para o time opositor, não é? Eles querem a destruição do time opositor, não basta perder mais no jogo, eles querem verdadeiramente que morram os outros do outro time, não é? E pior ainda, não é? Não compreende que se eles não tiverem essa oposição, eles não têm futebol, porque o jogo em si, ele exige que haja um outro time para desfrutar do empenho de uma partida, não é? Então, queridos, pessoas se odeiam porque um usa uma camisa verde e o outro usa uma camisa preta e branca. Pessoas se odeiam porque um tem o símbolo vermelho e branco e preto e o outro tem o símbolo preto e branco, não é? Pessoas se odeiam porque o símbolo, a insígnia que está no peito de uma pessoa não é a mesma insígnia que está no peito da outra pessoa. Elas não precisam se conhecer. Aquelas pessoas não sabem se o outro é um pai de família, se é uma esposa, se é uma filha de alguém muito amada. Eles não precisam saber absolutamente nada. Eles sabem que aquela pessoa está vestindo uma camisa do seu horror, não é? Está vestindo uma camisa do seu horror, não é? E eu quero que você guarde isso muito bem, meus queridos, porque não é diferente do que nós estamos vendo no aspecto religioso ultimamente, não é? Então, amados, dentro do sistema religioso não existe opositores, ou não deveriam existir, porque não é um jogo, não é? Não é um jogo, hipoteticamente, digamos assim, não é? Algumas pessoas parece que veem isso como um jogo, não é? Então eu já tratei com você acerca de algumas insurgências, como a islâmica, não é? Que tem que destruir, inclusive como prioridade os cristãos e os judeus, não é? Nós já tratamos sobre isso aqui no programa. Nós vemos algumas outras insurgências, infelizmente, como nós temos visto o catolicismo, como nós temos visto o protestantismo, nos seus mais fragmentados envolvimentos e desenvolvimentos aqui no nosso país e fora daqui do país. Então, meus queridos, é como se você visse uma pessoa com aquela, vamos dizer, com um logo de alguma coisa e simplesmente aquela pessoa já não servisse mais para você, porque ela não faz parte do seu time. Meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, que eu estou muito preocupada com isso, não é? Estou muito preocupada com esse tipo de coisa, não é? Nós temos um ministério perseguido, queridos, não é? Nós não temos loguinho, nós não temos cores, nós não temos nada, não é? Nós não temos nada disso, nós não temos uma identidade visual, vamos dizer assim, não é? Claro que quando nós estamos ali no serviço, nós temos, o meu esposo tem de utilizar o que é próprio de um judeu para o serviço, o que foi determinado por Adonai. Então meu esposo vai usar o talit, ele vai usar ali algumas vezes, ele vai estar com teflin, não é? Ele vai estar com kippah sempre, ele estiver no serviço religioso, não é? Mas o importante, na verdade, é que continuamente, no nosso cotidiano, nós não podemos, vamos dizer assim, sermos identificados, não é? Se alguém olhar para nós, qualquer um membro do Ministério Som do Céu, a pessoa não vai dizer, você é fulano, você é ciclano. O Eterno não nos deu uma identidade visual, o Eterno nos deu uma identidade no nosso interior, no nosso procedimento. É para isso que Ele nos tem chamado. Ele nos tem chamado para que nós sejamos representantes do reino dEle e da justiça dEle, não por meio do que vestimos, não por meio do que até falamos, mas pelo modo que nós vivemos. A identidade do Som do Céu tem sido chamado verdadeiramente para nós, com nossas ações, nós pregarmos a palavra do Mashiach. E, se necessário, utilizar palavras. Claro que aqui, esse trabalho aqui dentro da rádio, ele exige que tenha uma voz que chegue até você para te edificar. Mas se essa voz não surtir resultado na minha própria vida, meus queridos, eu estarei sendo uma grande hipócrita, estando diante de vocês, falando coisas que não é da minha vivência. Não é? Então, o que nós temos visto com grande abrangência e com muita tristeza,
é que nós estamos diante de uma situação onde existem absurdas divisões e onde simplesmente o identificar alguém como sendo de tal lugar já é motivo de ódio da mesma maneira que tem ocorrido em relação aos times de futebol. Queridos meus, a quem você defende? A quem você defende? Você defende uma religião? Você defende uma denominação? Ou você defende a palavra do Eterno, a vida do Mashiach na sua vida, que tem de ser selo obrigatório de um novo nascimento? Não é? Yeshua tem vivido por meio da sua vida. Você pode dizer que as suas atitudes têm sido as ações de Yeshua, não é? Então, meu querido e minha querida, eu acredito que tem algum contexto muito complexo quando nós começamos a agir como fanáticos religiosos. Ah, fulano de tal é de tal lugar, mas não quero nem ouvir, não é? Queridos, muito cuidado, não é? Muito cuidado, você pode realmente estar agindo da mesma maneira que uma pessoa que está ali jogando uma pedra, um pau, na cabeça de uma pessoa completamente desconhecida, não é, meus queridos? Então eu gostaria de conclamar você pelo que as Escrituras dizem para a gente, não é? Em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que falei todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, dentro das Escrituras, não é, queridos? Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vós, e eu refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Shaul, eu sou de Apolo, não é? Eu sou de Kefa, sou de Cefas, eu sou do Mashiach, não é? Acaso está o Mashiach dividido? Foi por um acaso Shaul, Paulo, crucificado e madeirado a favor de vocês? Ou fostes porventura batizados, imersos em nome de Shaul? Não é? Queridos, eu tenho andado apreensiva, não é? Apreensiva por ver que o conhecimento de Adonai das Escrituras possa ser perigoso para pessoas, onde as pessoas possam dizer, eu tenho receio daquele ministério, não é? É um ministério que tem pregado coisas tão diferentes de tudo que nós viemos trazendo como nossas tradições, não é? E hoje nós ainda vamos falar porque impossível, é um trabalho inútil, não é? Nós queremos mudar a cabeça de quem quer que seja, viu, queridos? Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Queridos, não revide ultraje, não é? Principalmente os membros do Ministério Som do Céu, que estão aí muitas vezes fazendo o trabalho de formiguinha como representantes do reino de Adonai, não é? E aí entra essa participação importante no presente diário, não é? Eu costumo mudar assim o nome, as pessoas falam, Céu, mas quando eu leio o presente diário eu não leio como você, porque eu mudo os nomes, queridos, automaticamente eu estou lendo, eu mudo os nomes, não é? Então, o de ontem, presente diário, o texto de ontem foi convocação, baseado no texto de Risgalos, Apocalipse 3, 14 a 22, não é? E o tema máximo ali diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Yeshua está à porta e nos convida verdadeiramente a servi-lo e a fazer a sua vontade. Ele bate a nossa porta, convocando-nos para ir anunciar as boas novas. Mas onde estão os mensageiros dessa boa nova? Yeshua bate a nossa porta, convocando-nos para sermos profetas, denunciando as injustiças, o pecado, porém nos acovardamos e muitas vezes compactuamos com o erro, omitindo-nos. E Yeshua bate a nossa porta, convocando-nos para a guerra, para assumir o nosso chamado, para fazermos a diferença. E onde estamos nós? Muitas vezes escondidos atrás das Bíblias, enganando a nós mesmos, ao nos denominarmos messiânicos, cristãos, evangélicos. Precisamos tomar a atitude de mudar.
mudar de vida, de comportamento, de conduta, mudar nossas palavras de maneira que tragam bênção e não maldição, mudar nosso caráter para que seja a imagem e semelhança do Messias e não apenas uma sombra, mudar nossas atitudes para que sejam coerentes com as de um servo do Messias, do nosso Senhor Adonai, e não com as de um amigo do mundo. Ame e não odeie, perdoe e não se ressinta, seja humilde, não arrogante, ouça mais e fale menos, esteja atento às virtudes do seu próximo e releve os defeitos que ele possui. Faça melhor a sua parte e cobre menos dos outros. Procure consagrar-se mais e critique menos as condutas do seu semelhante. Lembre-se de que para Adonai você é único, e a mesma forma que você será único, cobrado pelas responsabilidades às quais o Eterno tem te convocado. Cabe a cada um ser humano fazer a sua parte para que as mudanças positivas aconteçam, seja na sua congregação, seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família. Yeshua está à porta e bate, e ele chama verdadeiros seguidores e adoradores, intercessores, profetas, servidores, anunciadores das boas novas, mestres. Então, você vai atender? Ouça o chamado do Eterno e desfrute de tudo quanto ele tem para aqueles que lhe obedecem. Meus queridos, meus amados do meu coração, não é? Esse texto que está aqui no presente diário de ontem, eu desejo dedicar muito a todos nós, e a começar de mim.